Oi, pessoal, vamos lá então para a nossa sequência de videoaulas, mais uma. Só lembrando que eu postei uma atividadezinha para vocês fazerem lá no Mentor para me entregar até dia 20. E aqui nesse vídeo tem mais algumas atividadezinhas para vocês postarem para mim a título de deveres, certo? Então vamos lá, potência elétrica. Quando utilizamos motores elétricos como secador de cabelo, televisor, liquidificador e etc., a energia elétrica é convertida em outro tipo de energia, como térmica, luminosa, sonora, mecânica e etc. Potência elétrica. A rapidez com que um dispositivo converte energia elétrica em outros tipos de energia é medida pela potência do aparelho. Ou seja, aparelhos com grande potência são capazes de converter energia mais rápidos do que aparelho com baixa potência. Um secador de cabelo mais potente, por exemplo, esquenta mais rápido, mais o ar e sopra com mais velocidade que um secador menos potente. Claro que isso faz com que o primeiro consuma mais energia elétrica por segundo. Matematicamente, podemos definir a potência como a razão entre a energia transformada pelo dispositivo e o tempo do funcionamento. Então, ali a gente tem a fórmula, que a potência é igual a energia dividido pelo tempo. Então, já que potência elétrica é a energia dividida pelo tempo, a potência elétrica é uma grandeza física relacionada à capacidade de um dispositivo de transformar energia elétrica em outro tipo de energia. E ela é simbolizada por POT, P-O-T. E sua unidade no sistema internacional é o watt, simbolizado ali pelo W. No sistema internacional de unidades, a potência é dada em watts, e a energia em joules, e o tempo em segundos. No dia a dia, contudo, outras unidades também são utilizadas, especialmente as medidas de. Então, olha aí, potência em kilowatt. Quer dizer aqui, né, 1 kilowatt vale 1000 watts de potência. Tempo em horas, né? Em vez de falar que o tempo é em segundos, o tempo pode ser expresso em horas. E uma hora equivale a 3.600 segundos. E ainda a energia em quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora equivale a 3.600.000 joules. Nos aparelhos domésticos, a potência é escrita neles próximo ou está presente em seu manual, assim como a tensão do seu funcionamento. No caso dos aparelhos elétricos, no caso dos aparelhos elétricos, essa potência, uma relação entre tensão e a corrente elétrica e que atravessa quando está em uso, tá? A gente vai dar uma olhadinha na fórmula que vai ficar mais claro, ó. Quanto maior for a tensão aplicada em um dispositivo e a corrente elétrica que passa por ele, maior é a quantidade de energia transformada e, por isso, maior é a potência. Consequentemente, a energia elétrica pode ser determinada matematicamente assim, ó. Então, eu posso dizer que a potência é o U vezes o I. Agora, o que é U e o que é I, professor? Vamos dar uma olhadinha se ele expressou. Ó, U é a tensão e o I é a corrente, tá? U, tensão, e corrente. Multiplicando os dois, você vai ter a potência também, certo? No Brasil, o consumo de energia é registrado em um medidor de energia conhecido popularmente como relógio. A conta de energia elétrica das residências é calculada em quilowatt-hora, assim, ou quilowatt-hora. Assim, para saber a energia consumida por um aparelho de maneira prática, é reordenar as variáveis da equação anterior, isolando a energia. Então, a gente pega ali que a energia, reescrevendo aquela equação, a gente vai dizer que a potência multiplicada pelo tempo vai ser justamente a quantidade de energia que é utilizada na tua casa. Assim, um forno elétrico na potência, de potência 4 kW, que fica ligado durante 2 horas por dia, consome. Vamos ver o quanto que há de consumo. Se a energia é a potência vezes o tempo, a potência é de 4 kW, o tempo é de 2 horas, então a energia é de
8 kWh de energia por dia, tá? 8 kWh de energia por dia. Ou, se quisermos a conta em um mês, é só multiplicar aí o 8 vezes 30, a gente vai chegar a 240 kW por mês. Esse é um valor bastante alto de consumo de energia elétrica para apenas um aparelho em uma residência. Um dos motivos para isso é que o equipamento que transforma a energia elétrica em calor, como o forno, ele costuma ter uma potência bastante alta e, se usado com muita frequência, consome uma quantidade significativa de energia por mês. Esse é um dos motivos pelos quais os fornos costumam ser a gás, pois, em geral, o custo do gás de cozinha é menor do que o custo da energia elétrica para o consumo equivalente. Então, eu coloquei aqui um modelinho de conta, né? Para vocês verem aqui, para vocês verem o consumo aqui, o consumo total. Consumiram nessa casa aqui os 150 mais os 315, né? 465 quilowatts, tá? E aí a Celesc, ela cobra de maneira diferente, né? Até 150 quilowatts ela cobra 0,58 e a partir disso ela cobra 0,69 por quilowatt-hora, tá? Então, só para vocês terem noção aqui do consumo, como é que ele é mostrado para vocês. Quantidade vezes preço, então o total dessa casa aqui deu R$306, aproximadamente, ok? Efeito da passagem da corrente elétrica. Uma das principais consequências da passagem da corrente elétrica em um condutor é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, a eletricidade vira calor, né? Temperatura aumentando, o que explica o aquecimento da maioria dos aparelhos durante o seu funcionamento. Esse fenômeno é o já citado efeito Joule, nomeado em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule. E ali a gente tem uma resistência, né? Nos sólidos, a explicação desses fenômenos está relacionada à transferência de energia cinética, energia de movimento, tá? Dos elétrons dos átomos do material por onde passa a corrente elétrica. Quando os elétrons da energia cinética colidem com a estrutura cristalina dos sólidos, parte da energia cinética, energia de movimento, é transferida para os átomos, aumentando o nível de vibração desse átomo que compõe a estrutura cristalina. Como estudamos anteriormente, o nível de vibração dos átomos e moléculas está relacionado à energia térmica. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas, né, mais quente está a substância. Isso significa que o efeito Joule existe em qualquer dispositivo elétrico. Em alguns, esse efeito é indesejado, pois reduz a eficiência do equipamento, como nos computadores e outros. Todavia, esse efeito é a base do funcionamento, como os secadores de cabelo, o ferro de passar, a roupa, o chuveiro, tá? Então, o efeito Joule, para alguns dispositivos, ele não é desejado, mas para outros, como o ferro, bastante desejado. Primeira atividade aqui, então, as páginas 44 e 45, do mesmo modelinho, lá no Mentor, para me postar para mim as fotinhos, só postando o que fez para mim como deveres, ok? Continuando. Formas de energias e suas transformações. Os combustíveis são fontes de energias utilizadas nas máquinas presentes no nosso dia a dia. Esses combustíveis armazenam energia, por exemplo, em suas ligações químicas, como é o caso do petróleo, do álcool e do carvão. Mas, como ocorrem transformações de energia para que a energia elétrica esteja disponível em nossas residências? É o que vamos estudar a partir de agora. Então, como é que a gente faz a energia química das substâncias virar energia elétrica para a gente poder utilizar na nossa casa? A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil tem origem nos recursos hídricos e vem de diversas usinas hidrelétricas distribuídas pelo país. Essas usinas são pouco poluentes quando estão transformando a energia da água em movimento. Tá? Então, quando a gente está transformando a energia do movimento da água em energia elétrica, essa produção de energia ela produz pouca poluição. Para isso, é necessário que a água esteja represada por grandes barragens e que seja direcionado por dutos até as turbinas que movimentam os geradores.
A gente vai ter umas imagenzinhas para animar isso aí, tá? O gerador é um dispositivo responsável por realizar essa transformação. O princípio de funcionamento do gerador de uma usina elétrica é semelhante aos utilizados nas usinas eólicas, que funcionam com o vento, e em usinas maremotrizes, que utilizam o movimento das marés. O esquema a seguir ilustra, então, aí a gente vai dar uma olhadinha na foto, né? Então aqui é uma usina, essa aqui é a usina de Itaipu, é a maior do mundo, agora é a segunda maior do mundo, parece que a China fez uma maior ainda, né? Ela é uma usina brasileira e paraguaia ao mesmo tempo, a gente chama de binacional, tá? Então como é que é esse funcionamento? Então a barragem que a gente falou ali, a água precisa estar represada, ela precisa ser encaminhada por um duto até o gerador, que vai rodar, né? Vai ter as suas pás girando, e esse movimento aí vai provocar a produção de energia elétrica. E aí a água vai seguindo o seu curso no rio até o mar, ok? Dizemos que a energia gerada por uma hidrelétrica é renovável, pois o próprio ciclo da água possibilita o reabastecimento dos reservatórios e a continuidade da geração. A instalação de uma hidrelétrica, porém, acarreta em sérios impactos sociais e ambientais, principalmente em virtude do alagamento de grandes áreas para encher a barragem. Então aí a gente tem o principal problema, né? Isso causa a retirada de pessoas que habitam a região e mudanças de fauna e flora no local, já que o ambiente precisa ser modificado e uma grande área deve ser alagada. Há também mudanças do microclima da região, em razão da alteração da vegetação. A maior quantidade de água e maior umidade relativa do ar, além da desapropriação de muitos imóveis e terras locais, muitas vezes terras indígenas. Há ainda a decomposição da matéria orgânica presente no fundo da barragem, que causa a emissão de compostos de carbono prejudiciais à atmosfera. Na verdade, a gente tem uma questão do Enem que chegou a falar, então, que a usina, né, na hora que ela está sendo produzida, na hora que eles vão praticamente fazer a barragem e encher o lago, essa quantidade de carbono jogada na atmosfera é comparável de uma termoelétrica, tá? Outro tipo de usina geradora de eletricidade é a termoelétrica, na qual algum combustível é utilizado para aquecer a água na caldeira e obter vapor d'água em alta pressão. E é o vapor que é utilizado para direcionar, para rotacionar a turbina, tá? Que transmite o movimento de rotação de um gerador, transformando esse movimento em eletricidade. A eletricidade direcionada para a rede, o vapor continua o seu caminho por dentro de outros tubos para que passa por um condensador no qual volta ao estado líquido e é bombeado novamente para o sistema. A condensação do vapor pode ser feita com o uso de água do rio ou do lago ou ainda do mar. Usinas termoelétricas normalmente utilizam uma fonte de energia não renovável, pois sua reposição pela natureza é lenta. Seus impactos mais sensíveis costumam ser a poluição do ar, no caso, a queima de combustíveis fósseis. O risco de vazamento dos combustíveis radioativos usados nas usinas termonucleares. Além disso, a água utilizada para resfriar o vapor do condensador é devolvida mais quente para o local onde foi realizada. Isso gera alterações ambientais aquáticas, em ambientes aquáticos, certo? Então aqui a gente tem a representação, né, de uma usina. Essa é uma termonuclear, então é aqui que é o gerador, é aqui que a água é aquecida pela reação, tá? E aí a água aquece, vem aqui, aquece uma outra água, né? Para essa água contaminada aqui pela radiação entrar só ficar nesse ciclo aqui, tá? E essa outra água que é aquecida vira vapor e vai fazer a turbina rodar aqui, certo? E aí o gerador distribui a energia elétrica para a cidade. A água é resfriada, né? Essa água é resfriada, retorna para o sistema, e aí é essa água aqui que eles falam, né? Que a água entra fria e volta quente. Quando ela volta quente para o meio ambiente aqui, ela acaba produzindo uma poluição que a gente chama de poluição térmica, ok? Indo para frente, então, atividades que eu vou deixar para vocês, página 48, prazo 7 dias, para fazerem e me enviarem a fotinho só mostrando que fez, tá? Depois a gente corrige na apostila com vocês mais um videozinho de correção, ok? Belezinha? Obrigado, boa semana para vocês.